Olá pessoas, aqui quem fala é o Riptor, dando início à segunda etapa da aula Como criar uma videoaula. Esta segunda etapa será sobre a edição do som do vídeo que gravamos pelo Camtasia. Usarei o SoundForge para realizar essa edição, que se resumirá em normalização do áudio, redução do ruído, aplicação de silêncio, edição e a compressão da voz. Então, vamos dar início a essa segunda etapa, editando o áudio com o SoundForge. Irei usar como exemplo de editar o som a partir de um vídeo com o começo dessa mesma videoaula, que seria esse arquivo. Seria a narração que eu acabei de fazer. Esse vídeo é AVI, só é você clicar nele, arrastar e saltar no SoundForge. O SoundForge faz a leitura, tá aqui o áudio. Vou botar play para vocês ouvirem. Olá pessoas, aqui quem fala é o Riptor, dando início à segunda etapa da aula. O primeiro passo dessa etapa seria normalizar o áudio. A primeira coisa que você tem que fazer é dar 2 cliques. Ele irá selecionar tudo. Depois você vai aqui em Process, Normalize. Depois que fizer isso, coloque em 0 dB para ele chegar no máximo sem distorção e apertar OK. Pronto. Ele normalizou onde o pico máximo, que seria esse, alcançou 0 dB. Então essa videoaula está no volume máximo sem que distorça. O segundo passo dessa etapa seria reduzir o ruído. Bom, isso daqui é um ruído. Vou apertar a seta para cima no teclado para ele começar a dar um zoom. Essa área seria um ruído. Vou selecionar ela. Perceba que o ruído está em menos 28. Selecionando esse ruído, você vai em Tool, Noise Reduction, que é redução de ruído. Capturar ruído, aperta Preview. Ele vai ler o ruído. Depois que ele leu o ruído, clica 2 vezes no seu som para ele selecionar tudo e aperta OK. Note o tamanho do ruído antes e o tamanho do ruído que ficou agora. Bem menor. Olha que o ruído saiu de 38 e agora já está em aproximadamente menos 45. Bom, a próxima etapa será aplicando silêncio, ou seja, nessas áreas onde tem ainda um pequeno ruído, temos que determinar que será um silêncio. O que vamos fazer? Primeiro vamos identificar qual o volume desse ruído para dizer ao SoundForge. Qualquer coisa que tenha o som abaixo desse volume, você pode atribuir como silêncio. Então vamos escutar o ruído novamente. Ele está em menos 45 dB. Para conseguir pegar tudo, eu vou dizer que tudo que tiver abaixo de menos 44 dB, vou mandar o SoundForge identificar como ruído. Então, seleciono tudo, só é dar 2 cliques, clico em FX favoritos, procuro Sony. O seu deve estar bem visível, olha aqui, Sony. Depois que você clicar, você vai achar esse aqui, Noise Gate, pronto. Agora você vai estipular abaixo de quantos dBs para o SoundForge identificar como ruído. No caso, eu falei 44. Pronto. Coloquei 44 aproximado, 43,4. Só aí você dá OK. Pronto. Agora perceba que a voz vai falar normalmente e no momento onde deveria estar o ruído, o SoundForge aplicou o silêncio. Só é prestar atenção. Realizar as edições. Usaria o SoundForge para... Perceberam? Vou botar novamente. Realizar as edições. Usaria o SoundForge para... Bem interessante, né? Agora, vamos dar início ao próximo passo, que seria editar o som. Dá um zoom, que você vai apertar a tecla para cima no teclado. A primeira coisa que vocês devem saber é o seguinte, vocês não podem deletar para não ficar fora de sincronia com o vídeo, porque isso é um áudio extraído de um vídeo. Então quando você for editar o vídeo, caso você fique deletando partes que você não queira, quando você for sincronizar com o vídeo, vai ficar totalmente descentrado. O som vai ficar menor, o vídeo vai ficar muito grande e vai ficar uma maior confusão. Então eu aconselho o seguinte, você sempre dá mute nas partes que você não quer usar. Ou seja, aqui no começo
não sei se vocês conseguem enxergar, tem um pequeno ruído. Claro que numa videoaula ninguém vai perceber isso, mas eu vou ater esses pequenos detalhes só para vocês aprenderem. Seleciono, ao invés de apertar Delete, não, eu clico Process e dou Mute. Pronto. Vou dar play, vamos identificar algumas falhas no som para editar. Olá pessoas, aqui quem fala é o Riptor, dando início à segunda etapa da aula Como criar uma videoaula. Essa segunda etapa será sobre edição de som. Essa segunda etapa, aqui, ó, preste atenção nesse ruído aqui, que é o você falando, a língua bate no céu da boca antes de você falar. Aí causa um pequeno ruído. Dá play. Escutaram? Um pequeno barulho. Seguinte, só é você novamente em Process, Mute. Vai limpar. Essa segunda etapa. Percebeu que eu falei essa segunda etapa e depois me arrependi do que eu falei e voltei a repetir. Essa segunda etapa será sobre edição de som. Esta segunda etapa será... Ou seja, toda essa parte aqui eu não irei usar. Process, Mute. Esta segunda etapa será sobre edição do som do vídeo que gravamos pelo Camtasia. Usarei o SoundForge para realizar pequeno ruído. Claro que você não precisa ser tão perfeccionista. Eu estou sendo tão perfeccionista só para explicar a vocês o princípio básico da edição do som de uma narração. Da Mute. Bom, você percebe que não há nenhum segredo. É só ir dando Mute nas partes indesejadas. Esse espaço em branco você deleta depois quando você estiver fazendo a edição do vídeo, que será na próxima etapa da videoaula que eu vou explicar, na parte da edição de vídeo. Então não precisa se preocupar agora. É normal ter esse espaço em branco grande quando você for fazer a edição do áudio. Já editamos, vamos agora para o próximo passo. Comprimindo a voz. O que seria compressão? Seguinte. Quando nós falamos, normalmente algumas sílabas saem mais altas do que outras sílabas. Isso acaba fazendo com que a voz tenha altos e baixos. Ora você fala baixo demais, ora você fala alto demais. E esse alto e baixo fica ruim para se escutar numa gravação, porque quando você normaliza o som, ele vai fazer com que a parte mais alta que tenha na sua voz chegue em 0 dB, enquanto as partes mais baixas da sua voz fica muito baixa e você não consegue escutar. Então, quando você comprime, ele faz o seguinte, ele abaixa os sons mais altos e aumenta os sons mais baixos, deixando a voz num volume único. Tenta aproximar a voz para chegar em um volume único. Percebam o gráfico como estão. Sílaba muito alta, ó, chega a dar um pico, sílabas baixas e por aí vai. Toda a narração ficará num único volume. Eleva o volume da sua narração, fica mais audível. Seguinte, você dá 2 cliques para selecionar tudo, vai em o efeito de som favoritos, Sony, o último, Wave Hammer. Depois que você clicar nele, você clica aqui no Present e escolhe Voice. Depois que você escolher, só dá OK. Perceba que ele aumentou as sílabas mais baixas e as sílabas que já estavam altas ele não mexeu. Eu vou realizar esse efeito de novo. Sony, Wave Hammer, já está selecionado o Present Voice. Dá OK de novo. Olha agora, praticamente tudo com o mesmo volume. Ok, vamos escutar agora. Perceba que a videoaula ficou mais alta. Olá pessoas, aqui quem fala é o Riptor, dando início à segunda etapa da aula Como criar uma videoaula. Bem melhor, né? Agora o som está completamente editado. Agora nos resta salvar o arquivo. Você clica File, Save As e escolher o diretório correto que você quer salvar. No meu caso, quero salvar nessa parte da segunda etapa. Salva como? Você escolhe o Wave para não ter perda de qualidade. E só isso. Clica salvar. Pronto. Então, nos vemos na próxima etapa da videoaula, que seria edição do vídeo com Sony Vegas. Até a próxima videoaula e fiquem com Deus.